Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Está entrando no ar o primeiro informativo da semana que antecede o Natal e logo logo estará pintando aí 2025. E vamos que vamos trazendo o de mais importante em relação ao noticiário do Vasco para você. No dia de muitos burburinhos sobre a SAF e os tais milionários interessados, mas onde a torcida ficou mesmo na expectativa foi de receber a notícia da concretização do novo técnico. Porém, a situação segue indefinida no momento. Reunião com Renato Gaúcho aconteceu, mas o martelo final poderá ser batido somente amanhã, numa nova rodada de conversas. Vou te contar mais detalhes desse primeiro encontro, que vai ser debatido amanhã, e as perspectivas em torno de um acerto. Isso e muito mais vou retratar para você aqui no canal, mas antes aquele pedido especial. Vem comigo, me assista até o final, deixe seu like, compartilhe, dê aquela fortalecida e se torne aí um inscrito, caso ainda não seja um. Bom, meus amigos, vamos dar esse pontapé inicial hoje falando de Renato Gaúcho e Vasco. Estava prevista para hoje a reunião para que o Vasco, na figura do Pedrinho e a alta cúpula do departamento de futebol, formalizasse o interesse do clube no treinador. E ela aconteceu aqui pertinho, na Barra da Tijuca. Antes as conversas eram feitas apenas por telefone, mas não se entrou no mérito, do projeto dos objetivos traçados visando 2025. E havia uma expectativa que nesse encontro de hoje, além dos planos para a próxima temporada, fossem conversados também questões referentes a cifras. Mas isso ficou em segundo plano nesse primeiro momento, porque o Renato queria ter mais detalhes do que pensa o Vasco em termos de grupo próximo ano, as movimentações que estão sendo feitas para reforçar o elenco e, claro, ter ciência do projeto esportivo, caso ele fique à frente do Vasco, com vistas aí a esse imbróglio que vem vivendo a SAF sem um investidor. O Renato e o seu empresário, no momento, evitam dar qualquer depoimento ou qualquer condição para expor sobre o tema, já que nada está fechado. Há conversas e elas estão em andamento. Porém, dentro do Vasco há um certo otimismo que a situação seja sacramentada neste encontro de amanhã. A reunião de hoje foi considerada entre as partes um passo importante, mas nesta terça sim a coisa tende a ficar mais quente, já que o centro da conversa será em torno das cifras, da questão financeira, questão contratual, cláusulas sobre demissão, bônus por metas, enfim, essas coisas que são amarradas para dar uma maior segurança ao treinador. O Renato, bem na verdade, ele não tem um salário barato, meus amigos. Cogita-se aí que no Grêmio ele ganhava cerca de R$1,5 milhão mensais. O Vasco, obviamente, não tem como pagar um salário desses a um treinador de futebol. O próprio Pedrinho disse que não ia cometer loucuras. Então, por isso que esse encontro de amanhã servirá aí para que as arestas sejam aparadas nesse sentido e haja aí uma proposta menor pelo Vasco, mas que dê mais segurança para o Renato trabalhar em São Januário. O próprio Pedrinho, quando colocou o Renato como plano A, estava ciente, dos altos vencimentos do treinador. Então acredita-se aí que algum trunfo o Pedrinho tem aí na manga para convencer o Renato a assinar por um salário menor que ganhava em seu antigo clube. O Vasco vive um momento financeiro delicado e acredita-se que isso possa ser aí o único empecilho, que distancia o Renato do Vasco. Porque o Renato já conhece o clube, tem laços, gosta de comandar um time do Rio, onde tem residência fixa, seria uma volta aqui em termos de estrutura da sua família, e poder levar o Vasco a ser um protagonista em 2025 é também uma das motivações, aparentes, para quem sabe o técnico possa aceitar essa proposta. Vamos ficar de olho, porque a fumaça branca pode ser lançada amanhã em São Januário, após a reunião no final aí da manhã, que promete ser decisiva para Vasco e Renato Gaúcho. E o Vasco tem pressa, trabalha em cima de uma meta de antes do Natal, já ter aí um planejamento destravado para que novas peças comecem a chegar no clube e outras antigas saírem. E você está confiante que Vasco e Renato vão se acertar nessa reunião de amanhã? Então comente, participe. Bom, enquanto isso a diretoria não deixa de se movimentar por reforços. Defesa, meio campo e ataque são os setores que a gente vai ter chegadas aí, sendo que a defesa e o ataque são prioridades. O Vasco busca mais 2 zagueiros e quer mais 2 atacantes de lado, um pela direita e um outro pela esquerda. Em relação aos zagueiros, basta ver aí as últimas sondagens que o clube fez para notar
que deve ser aí a primeira posição reforçada. Sobre o ataque, o Vasco ainda não desistiu de tentar o Tomás Coelho, né, do Atlético Paranaense, apesar das dificuldades aparentes do negócio, né? Outros clubes estão interessados e, a princípio, o Atlético quer fazer dinheiro com o jogador. Tanto que as conversas que envolviam o zagueiro Léo para fazer parte do negócio esfriaram. O Atlético segue querendo o Léo, mas pretende colocar outros moldes na oferta para ter o jogador. De repente, botando a parte que o Vasco deve pelo Hugo Moura, mais uma compensação financeira a ser definida aí pelo Vasco. A situação segue conversada aí, em compasso de espera, e poderemos ter novidades nesse sentido até o final do ano. E o nome do Léo cresceu também nas últimas horas, porque o Barbieri, o seu antigo treinador aqui no Vasco, que pediu a sua contratação, é o novo técnico de lá, né? Isso pode ser aí um facilitador no negócio. Mas, reforços mesmo, meus amigos, a gente só vai ter coisa concreta após o Vasco fechar aí e anunciar o seu novo treinador. Fechando esse boletim de hoje, dando uma pincelada rápida nesse assunto de SAF. Olha, esse assunto, confesso que está me dando nos nervos, porque estou vendo muita desinformação sendo propagada, né, do que informação mesmo. E o torcedor acaba ficando igual a cego no tiroteio, não sabendo em quem acreditar. Mas vamos falar de fatos concretos. Tá lembrado que o Pedrinho tinha dito que 3 investidores haviam assinado o tal acordo de confidencialidade, né, que não pode se falar nada. Na verdade, são 5 interessados, mas desses, 3 é que estão mais à frente por conta desta assinatura feita. Nesse cenário, estão analisando os documentos, fazendo projeções e outras coisas do gênero. Já sabia que um é o tal italiano, o Andrea Radrizzani, né, dono da Sampdoria da Itália. Outro magnata grego, né, o Marinakis, dono do Olympiacos, e que a torcida do Vasco tem uma certa preferência. E hoje mais um nome vem à tona, informação trazida pelos companheiros do canal Expresso 1923. O russo Dmitry Ropolovly, dono do Mônaco da França e que tem um Thiago Scuro, o ex-CEO do Red Bull Bragantino, como seu braço direito nessa empreitada. Assim como o grego e o italiano, ele também coleciona algumas polêmicas na carreira esportiva, mas é dono também de um vasto império e depois de um longo tempo sem adquirir um clube, voltou em cena, demonstrando aí interesse pelo Vasco. Bom, a situação segue aí num compasso de espera, não temos nada concreto aí para passar, porque quem tiver tá mentindo, né? E a situação é essa, meus amigos. Esses são os 3 nomes mais fortes aí e que hoje estão na briga para adquirir a SAF, Cruz Maltina. Quando isso vai acontecer? Olha, só o tempo dirá. O imbróglio na justiça continua e com isso muitas incertezas e muitas indefinições. Bom, galera, tô indo, já tá tarde, coloquei hoje o vídeo no ar mais tarde do que o habitual, mas não importa, o importante são as informações, espero que vocês tenham gostado, tá tudo aí mastigadinho e amanhã a gente se vê aqui, de repente, já com um novo técnico anunciado. Vamos aguardar. Um grande abraço a todos e até lá!